Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos dar início à construção da nossa aplicação utilizando o Angular. Ele é um dos frameworks de front-end mais utilizados no mercado, tal qual outros que existem, e nós vamos começar essa instalação via terminal. Primeiramente, antes de tudo, para conseguir trabalhar com o Angular, vocês têm que ter o Node instalado. O Node.js é uma engine de JavaScript para rodar no back-end. E vocês precisam ter o Node instalado na máquina de vocês. Para instalar é bem fácil, ter o site do Node. Basta vocês virem aqui e baixar. Sempre optem pela versão LTS, que é a versão mais estável que eles têm disponível. Basta clicar aqui, fazer o download, next, 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 install. Fechou todas. É isso que precisa para instalar o Node.js. Feito isso, lá no terminal, eu vou abrir aqui o meu terminal integrado. Vocês precisam instalar o utilitário desse CLI do Angular. O que é esse utilitário? É algo similar ao que o Artisan faz para o Laravel, para o Lumen. É um utilitário para trabalhar com linha de comando. E para instalar esse cara, o comando é npm install -g. O "-g" ele é necessário porque a gente vai instalar ele como uma dependência global, então a gente não precisa ficar instalando para cada um dos projetos, vai estar instalado para todos. E o repositório é o @angular CLI. Aí com esse comandinho vocês conseguem instalar o CLI do Angular e sair trabalhando. Eu não vou rodar esse comando porque eu já tenho o CLI instalado, mas ele vai demorar ali uns minutos e vai baixar o CLI para vocês. Com isso, nós já temos o utilitário do Angular para trabalhar e nós vamos fazer daí a criação do projeto. Para criar o projeto, depois do CLI instalado, nós temos o comandinho ng new e o nome do projeto. No nosso caso, nós vamos colocar o nome do projeto de produtos, pois nós vamos integrar com um back-end construído em Lumen, que é de um cadastro de produtos e interesse de produtos. Percebam que eu estou na minha pasta desktop, então eu naveguei até ela. Se vocês não tiverem, vocês podem navegar até ela. Por padrão, se não me engano, o VS Code ele abre já na pasta do usuário. Também não teria problema, vocês só teriam que acessar essa pasta depois para abrir o projeto para rodar. Como ficar melhor? Qualquer pasta, não precisa ser na pasta do htdocs, enfim, não precisa ter nada disso. Qualquer pasta do micro dá para instalar ou criar o projeto do Angular. Então vou rodar esse comando. Ele demora um pouquinho, ele vai fazer alguns questionamentos sobre algumas configurações. Enquanto isso a gente aguarda, vou passando um pouco aqui pela documentação do Angular. A documentação do Angular fica em angular.io. Ela é bem completa, se vocês vierem aqui em Docs tem bastante coisa, então tem desde a instalação, tem um try para conseguir trabalhar com ele, desde da arquitetura de componentes, diretivas, injeção de dependência, todas as particularidades deles. Parte de roteamento, de formulário, de trabalhar com o HTTP Client, que é para fazer requisições Ajax, internacionalização. Tem várias funcionalidades que estão habilitadas aqui dentro. E nós estamos trabalhando na versão 11. Se vocês quiserem trabalhar numa versão mais antiga, basta vir aqui embaixo e trocar a versão para aquela que vocês querem. Importante salientar que nós temos o Angular e o Angular JS, são coisas diferentes. O Angular JS seria o equivalente à versão 1 do Angular, ele tem uma arquitetura totalmente diferente, e a partir do Angular 2, ele perdeu o sufixo JS no nome, e ele passou a ter uma arquitetura totalmente diferente da do 1. E ela vem sendo similar com a arquitetura que nós já estamos na versão 11, foi uma virada de página. O Angular ele é mantido pelo Google, então ele tem uma empresa bem grande por trás dando manutenção para ele. E também aqui na documentação tem essa aba de tutorials, e aqui tem esse tutorial de Tour of Heroes. É para construir um cadastrinho também de cadastro de heróis. É bem legal essa arquitetura. Então tem tudo explicado aqui nessa aba. Perceba aqui que o terminal já fez algumas perguntas. Aqui ele pediu se eu quero usar uma tipagem estrita. O padrão é não, vou só dar um enter para ele confirmar como não. Ele pede se eu quero adicionar o roteamento do Angular. Eu quero, então vou botar um Y e dar um enter. E aqui ele pede para selecionar qual o tipo de estilo que a gente vai usar. Então eu consigo navegar com a setinha. No caso, a gente vai usar o CSS puro mesmo. Então eu vou deixar como CSS.
E agora ele vai fazer a instalação de todas as dependências do projeto e a gente vai aguardar um pouquinho até elas concluírem. Bom, então a aplicação está sendo instalada. Percebam que é bastante dependência, bastante arquivo que ele vai criando. Tudo via NPM. Daria para criar também via NPM, mas todas as configurações elas já vêm prontas se a gente utiliza o utilitário desse UI do Angular. Fica muito mais fácil de configurar. Das configurações, a gente só vai ter que fazer algumas configurações no app modules depois e também fazer a criação do proxy, que vai ser a primeira coisa que nós vamos fazer. O proxy basicamente vai ser uma estrutura para fazer uma espécie de conversão da URL do nosso back-end para trabalhar na URL igual, com o domínio igual ao do Angular, que o Angular vai rodar basicamente no localhost na porta 4200. E a gente vai fazer esse arquivo de proxy, essa configuração de proxy, para conseguir trabalhar com os dois no mesmo domínio. Então tem uma estrutura que a gente consegue fazer a nível de programação. Os pacotes estão sendo instalados aqui na máquina já. Percebam que a instalação vai fluindo aqui, ele está instalando tudo já. Já deve estar no final da instalação e aí a gente vai seguir com uma parte de conteúdos com o projeto previamente instalado. Tem outros frameworks front-end também bem interessantes no mercado, como o React. O React é muito bem utilizado, ele é muito difundido. Ele foi uma criação do Facebook para resolver alguns problemas internos da interface do Facebook. E ele está bem difundido e ele é open source, então qualquer um pode dar contribuição a esse framework. Tem outros no mercado que são bem interessantes, como o Vue. Vue.js, escreve Vue. Ele é bem utilizado no mercado, ele se difundiu bastante porque ele tinha suporte com o Laravel. Então ele tem compatibilidade com o Laravel. Então é um framework bem interessante de trabalhar também. Mais recentemente nós temos o Svelte. O Svelte ele é taxado como o mais rápido de todos, o mais performático. Ele é um framework muito interessante de trabalhar também. Só que como ele é mais recente, ele tem menos documentação e ele tem também menos projetos rodando com o Svelte atualmente. Os mais crescentes no mercado, os mais utilizados pelo mercado, de fato, são o Angular e o React, perdão. Esses dois são os mais utilizados no mercado. E com essa estrutura nós vamos conseguir integrar com o back-end, que temos um outro vídeo construído utilizando o Lumen. Então nós vamos fazer a integração e nós vamos fazer a utilização daquele back-end com a arquitetura do Angular. Bom, a instalação está concluindo aqui. A gente está dando alguns avisos e a instalação foi devidamente concluída. Então eu vou fechar o terminal aqui. Vou abrir um projeto. Eu deixei esse projeto salvo na minha área de trabalho. Então eu vou abrir aqui como produtos. Selecionei a pasta. Bom, temos alguns arquivos de configuração aqui na raiz. Então alguns arquivos de TS-lint para configurar o TS. Temos alguns arquivos como package.json com as dependências do Node. Temos o AngularJSON com o arquivo de configuração do Angular. E o grosso dos arquivos ficam na pasta SRC. A pasta A2A é uma pasta para trabalhar com o Protractor. E a pasta Node Modules é o equivalente à pasta Vendor lá no PHP. Então vai ter todas as dependências do Node aqui dentro.
Na pasta src nós temos alguns arquivos na raiz, o arquivo index.html, que é o arquivo que vai ser sempre utilizado pelo navegador. Temos, por exemplo, alguns arquivos de estilo, de TS também para programação utilizando TypeScript. Temos os arquivos de environments com configurações de diversos envs. Os assets para trabalhar com CSS, JS, imagens. E temos a pasta app, que é a pasta que nós vamos passar 99% do tempo programando. Aqui dentro vão ficar todos os componentes, os arquivos de rota, os services, os models, enfim, todas essas arquiteturas vão ficar aqui dentro da pasta app. Nós vamos começar criando então o nosso proxy, que eu expliquei para vocês. Primeiramente eu vou abrir o arquivo AngularJSON. Esse é o arquivo que a gente vai adicionar a configuração do proxy. Nós vamos procurar pela aba serve, então vou pesquisar aqui com o find o serve. Ela está na linha 61 para mim, pode estar um pouco antes, um pouco depois para vocês. E aqui embaixo no Options, onde tem esse Browser Target Produtos Build, nós vamos colocar um vírgula e colocar uma nova linha. E nessa nova linha nós vamos colocar o seguinte: proxy config, dois pontos, proxy.conf.json. Então vamos colocar esse trecho de código aqui. Feito isso, vamos fechar essa linha. Nós vamos, aqui na própria raiz, nós vamos fazer a criação desse arquivo proxy.conf.json. Então nós vamos criar um new file, proxy.conf.json. Opa, ficou extensão diferente. Agora sim. O que nós vamos colocar nesse proxy.conf.json? Nós vamos começar com a estrutura do JSON em objeto. Nós vamos criar uma chave barra API, que essa vai ser a URL para a qual a URL do nosso backend vai ser convertida. Então lá nós vamos ter um localhost barra produtos barra public barra produtos, que vai ser a nossa rota completa do backend para acessar o endpoint. Nós vamos converter isso, o próprio Angular vai converter isso para um localhost 2.4200 barra API. Então vai fazer essa conversão de URLs. Então a gente cria um objeto aqui nessa estrutura. Primeira chave vai ser o target, que vai ser a qual o URL original se refere. Então vamos colocar aqui http localhost barra produtos barra public barra produtos. Considerando aquele back-end em Lumen, é essa arquitetura, essa URL que nós vamos utilizar. Aqui é a pasta do projeto. Se vocês colocaram com outro nome, vocês vão colocar com outro nome aqui também. É importante que tem que se referenciar ao endpoint lá do back-end de vocês. Vamos colocar mais uma aba aqui, Secure Files. Uma outra opção com Path Rights. Esse cara vai receber um objeto. E nesse objeto nós vamos configurar. Vamos colocar a seguinte expressão. Um acento circunflexo, barra API. Então qualquer coisa, barra API. E a gente vai converter esse cara para nada. Porque eu já tenho a URL completa aqui em cima. Change Origin é outra opção que nós vamos ter que colocar aqui. Essa opção nós vamos colocar como True. E temos uma outra opção que é o Log Level. Nós vamos colocar como Debug. Com isso nós construímos o nosso arquivo de configuração. Não tem muito o que aplicar aqui dentro, o que explicar, mas a ideia é realmente replicar esse conteúdo para deixar o proxy totalmente configurado. Uma coisa chatinha do Angular, que dependendo da versão do sistema operacional, ele vai ler esse arquivo da raiz ou da pasta src. Então, para garantir o funcionamento em todos, nós vamos simplesmente copiar esse arquivo da raiz, abrir a pasta src e colar dentro dela. Prontinho. Temos agora os dois proxies configurados. Então, para qualquer um dos sistemas operacionais vai funcionar agora. Feito isso, nós vamos configurar algumas coisas no nosso arquivo de módulo. Vou abrir aqui para vocês. Ele está na pasta app, o arquivo é o appmodule.ts. .ts se refere ao TypeScript, então é algo similar ao JavaScript, porém a gente trabalha com tipagem. Então a gente vai ter bastante o conceito de orientação a objetos aqui dentro desse código TypeScript.
Vamos lá, então. Aqui dentro nós temos todos os imports, que vão importar códigos de outras páginas. E nós temos essa declaração ng-module, que aqui a gente vai fazer todas as configurações. Desde a declaração, aqui a gente vai declarar todos os componentes. Na verdade, nós não vamos declarar os componentes. Quando nós criarmos com o utilitário da linha de comando, o próprio utilitário vai colocar os componentes aqui dentro. Nós vamos configurar os imports. E daí tem os providers para serviços externos e a opção Bootstrap para definir qual componente que vai dar início. E a gente sempre vai iniciar do componente app component, que é o mais recomendado. Aqui nos imports nós já temos dois imports. O browser module, para trabalhar enfim com o navegador, e o app routing module para trabalhar com roteamento. Nós vamos colocar mais duas opções aqui dentro. A primeira delas é HTTP Client Module. Essa é a primeira das opções. E a segunda opção é a Forms Module. Percebam que agora o meu VS Code ele já apareceu com várias opções. Se eu vier em cima da Forms Module e dar o Enter, ele já vai fazer o import dela aqui em cima. E isso acaba, enfim, facilitando para não ter que colocar todo esse trecho de código aqui. O meu HTTP Client Module está dando erro, então vamos ver se ele consegue importar agora. Esse não está conseguindo importar aqui, a gente vai fazer no braço mesmo. Então eu vou só replicar essa aqui do Forms Module. Vou importar o HTTP Client Module da opção @angular/router. Na verdade não é da router, é da Angular Common HTTP. Agora sim. Por algum motivo o meu VS Code não reconheceu esse cara, a gente colocou manualmente. Mas o normal é a gente não colocar esses imports. O próprio autocomplete do VS Code coloca os imports para a gente. Então, essa é a ideia. Feito aqui na app module, nós vamos partir então para a criação do nosso primeiro componente. Então, eu vou abrir aqui o meu terminal. Para fazer a criação de um componente basicamente é uma tela ou um pedaço de tela que eu vou utilizar dentro da minha aplicação e reutilizar em outras páginas. Para fazer essa criação, tem o utilitário da linha de comando com o seguinte comando: ng generate component e o nome do componente. Então nós vamos chamar esse componente, vamos criar um componente para exibir a listagem dos produtos. Então vamos chamar ele de products-list. Vamos dar um enter. Percebam que ele criou 4 arquivos aqui dentro de uma pasta e ele atualizou meu app module. Vou minimizar aqui meu terminal. Vou abrir meu app module. Percebam que automaticamente ele colocou a declaração do componente aqui em cima. Então não precisei fazer essa adição manual. E ele criou uma pasta products-list. Deixa eu só abrir um pouco mais aqui. Essa pasta vai ter os 4 arquivos que foram criados. Basicamente é um arquivo de HTML, que vai conter o HTML do componente, um arquivo de TS, que vai conter a programação do componente, ou seja, a programação em JavaScript das ações, um arquivo de CSS, que vai conter o CSS específico desse componente. Esse CSS posto no componente ele não é visível para os outros componentes da aplicação, então ele é específico para esse componente aqui. E tem esse arquivo de spec, que é utilizado para fazer testes unitários. Então vou fechar aqui. E nós vamos trabalhar com esses arquivos na sequência. Antes disso, nós vamos fazer a criação e configuração das nossas rotas. Então, vamos abrir o arquivo app routing module. Percebam que tem alguns imports aqui em cima já. E aqui temos o ng module, dando import e um export. Basicamente, o import ele vai ser das rotas. E o export vai ser do router module também. Então aqui nós temos uma constante de rotas que não tem nenhuma rota criada ainda, mas nós vamos colocar todas as rotas dentro desse array de rotas. Antes de fazer isso, a gente vai colocar uma
outra configuração aqui no imports, dentro do próprio array. Na verdade, aqui dentro do método, nós vamos passar um objeto JSON. E dentro desse objeto, nós vamos colocar a seguinte opção: on same URL navigation. O próprio VS Code já completa para mim. Nós vamos colocar a opção reload. Ou seja, se eu navegar para a mesma URL, ele vai dar um reload do componente. Esse reload não é bem um reload de recarregar a página, porque o Angular ele trabalha com o conceito de SPA, Single Page Application. Basicamente, a página ela não se recarrega, não é dado um F5, nada do gênero. Os componentes são trocados automaticamente pela estrutura do Angular, sem recarregamento de página. Então, essa é a arquitetura que ele trabalha. Feito isso, nós vamos criar nossa primeira rota aqui em cima. Então, nós vamos colocar aqui uma estrutura de objeto. Essa estrutura de objeto ela vai receber basicamente dois atributos. Um path, que vai ser a rota que eu quero colocar. No caso, eu vou criar uma rota produtos. Então, vai ter localhost e tal, barra produtos. Está aqui posto. E a opção do component, que vai receber a instância da classe do component que eu quero criar. Então, eu passo estaticamente o component que eu quero criar nesse caso. Que no meu caso vai ser o nome do TS que está no meu products list, que vai ser products list component. Então, essa arquitetura vai colocar o nome do componente, tudo em camel case. Então, vou colocar aqui. Opa. Percebam que ele abriu o auto import. Vou dar o enter, ele já importou o componente aqui em cima e já colocou a configuração aqui embaixo. Nós vamos fazer uma outra configuração antes de concluir aqui nas rotas, no primeiro momento, que é uma configuração para redirecionar o index, enfim, o barra nada, para o barra produtos. Porque a gente não vai ter um arquivo de index nesse caso. Então vamos forçar o redirecionamento já para o barra produtos. Como é que a gente faz isso? Criando um objeto. Então vamos colocar aqui um path vazio, seja barra nada. Em vez de colocarmos o component, nós vamos colocar uma opção chamada redirect to. Eu coloco daí o path para o qual eu quero redirecionar, que no caso vai ser o produtos. Então se for barra nada, vai mandar automaticamente para o barra produtos. E daí, quando entrar no barra produtos, vai abrir o componente. Essa é a ideia. Porém, eu só preciso colocar uma terceira opção aqui dentro, pois o Angular, na hora de verificar a rota, ele vai fazer não vai fazer a verificação exata. Ele vai fazer se tem aquele trecho na rota. Então, toda rota sempre vai ter o barra nada. Então, automaticamente, ele sempre vai encontrar isso aqui para qualquer rota que eu passar. Mas eu quero garantir que seja apenas se for o barra nada. Então, como é que eu faço isso? Eu coloco uma outra opção aqui, chamada path match. E aqui eu passo o valor full. Ou seja, eu quero que todo o path seja exatamente igual ao que está sendo passado aqui, não apenas uma parte. Então, com isso, eu garanto que vai estar igual. Só colocar um vírgula aqui no final, para colocar outro objeto no array. E no primeiro momento, nosso arquivo de rotas já está concluído. Então, já concluímos isso aqui trabalhando com o Angular. Vou fechar esse arquivo aqui. E agora a gente vai fazer, antes de começarmos a programar o nosso componente, nós vamos fazer a criação de alguns arquivos que a gente vai utilizar na aplicação. Nós vamos começar criando os models, que são arquiteturas parecidas com um VO, ou seja, vão conter apenas os atributos de uma entidade. E nós vamos criar os services. Esses services vão ser utilizados para conectar com o back-end e fazer as requisições HTTP. Então vamos começar pelos models. Os models não tem nenhum utilitário da linha de comando do Angular para criar. Então aqui na própria pasta app, eu vou criar um new file. Eu vou chamar ele de product.ts. Então eu tenho o arquivo criado, então eu vou criar uma class product. E aqui dentro eu vou colocar os atributos. Então eu vou ter o atributo de ID, vou ter o atributo de name, o description, o price, que vai ser o preço, e o active, que vai ser o booleano dizendo se está ativo ou não. Porém, como eu estou trabalhando com o TypeScript, percebem que está dando erro aqui nas vírgulas, eu preciso tipar esses caras aqui.
Então, o meu ID ele vai ser um campo inteiro. No caso, o Angular, o TypeScript, no caso, ele sempre vai reconhecer o inteiro e float como o tipo number. Então, tipo numérico. Para tipar, eu sempre coloco 2 pontos e o tipo que eu quero utilizar. O name, por exemplo, vai ser uma string. Então, 2 pontos, string. Aqui, na verdade, deu erro também porque não é vírgula, é ponto e vírgula. Bem lembrado. O description, ele vai ser do tipo string também. Então, vai ser uma descrição em formato string. O preço também vai ser numérico. Ah, mas vai ter float. Tudo bem, ele é numérico. E o active vai ser um booleano, então eu tenho o tipo boolean. Então aqui eu deixei totalmente configurado meu model de produto. Só para ter acesso a esse model em outros locais, isso é uma configuração do TypeScript, eu preciso exportar essa classe desse arquivo. Então, para ela poder ser importada numa outra classe, eu tenho que exportar ela dessa classe aqui. Então, antes do class, eu vou colocar um export. Então, eu export a class produto com esses atributos aqui. Essa é a ideia de trabalhar com o TypeScript. Vou aproveitar que estamos nas modas, vou até fazer uma cópia desse arquivo e vou criar a moda do interesse de produto, que vai ser a product-interest. Bom, então vou apenas alterar aqui o nome da classe para product-interest. Então vamos manter o ID que vai ser um number. Vamos criar um product_id que também vai ser um number. Vamos criar um product name para ter o nome do produto e não do interessado, que vai ser uma string. O name vai ser uma string. O e-mail também vai ser uma string. E nós vamos ter também o message, que vai ser outra string. Então eu tenho tudo tipado aqui. Maravilha. Vou fechar esse arquivo aqui e nós já temos as nossas models criadas, representando as entidades que vão vir do meu back-end posteriormente. Para conectar o front com o back, a gente vai utilizar o conceito chamado service. Basicamente, para trabalhar com estruturas externas, o Angular recomenda a gente criar essas estruturas de service, que vão se conectar com arquivos externos, vão se conectar com o back-end. Então, o service vai ter essa funcionalidade aqui dentro da aplicação. Para o service, ao contrário do modo, a gente tem um utilitário aqui na linha de comando que cria o service. Então, nós vamos rodar o comandinho ng generate service, não mais component, products. Então vai ser o service para conectar com a API de produtos. Então percebemos que ele criou 2 arquivos, ele criou o product service e o spec para trabalhar com testes unitários. E nós vamos criar também o product interest service. Então apenas ng generate service product interest. Ele vai criar os 2 arquivos também aqui. Aqui em cima, olha. O spec para os testes e o arquivo do service propriamente dito. Vou fechar o terminal aqui e nós vamos fazer a programação desses services agora. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiramente, nós vamos ter que trabalhar com uma variável através de injeção de dependência. E no Angular a gente faz a injeção de dependência através do construtor. Então aqui no próprio construtor eu vou colocar um private, para dizer que é uma propriedade privada, HTTP. E essa propriedade ela é do tipo HTTP client. Percebam que ele já deu autocomplete, essa primeira aqui de cima. E já colocou aqui o import para mim. Com isso, automaticamente aqui embaixo eu vou ter acesso a um this.http. Como se ele criasse um atributo com uma instância desse HTTP client. É uma outra arquitetura. É um pouco mais complexo que isso porque ele não simplesmente cria uma instância, ele já faz todas as configurações necessárias para conseguir trabalhar com essa dependência injetada dentro da minha classe. Bom, aqui no construtor da minha classe eu vou criar 2 coisas, eu vou deixar 2 atributos criados. Na verdade eu vou criar até aqui em cima como um atributo da classe.
Primeiro vai ser a base URL, que vai ser uma string contendo URL base para acessar, enfim, a API. E um headers, que vai receber os cabeçalhos da minha requisição. Esse cara vai ser de um tipo de uma classe do próprio Angular chamada HTTP headers. Então eu vou dar um enter que ele vai importar. Então essa é a tipagem do meu headers. E aqui dentro do construtor eu vou criar esses caras aqui. Então this ponto, não é flechinha no TypeScript, ele é ponto. Base URL igual, eu vou colocar a URL base do meu back-end. Que, como ela foi reescrita pelo proxy, vai ser um HTTP, localhost. Normalmente o Angular, se vocês não trabalharem com outro projeto Angular simultaneamente, ele vai abrir na porta 4200 /API, pois eu fiz a reescrita, /produtos. Então, basicamente, eu vou acessar esse endpoint aqui. E eu vou ter um this headers. Basicamente, ele vai criar um new HTTP headers. E a gente vai adicionando as configurações aqui dentro. Então, vamos dando um set. E esse set vai receber o cabeçalho e o valor do cabeçalho. Então, vamos começar com content type. E o valor vai ser um application JSON. Vou continuar na linha de baixo aqui. Set accept. Então, ele vai aceitar um application JSON também. Mais um set. Aqui nós vamos setar as configurações do Corps para conseguir trabalhar em conjunto com o back-end utilizando o Corps. Então, access control allow origin. O valor vai ser um asterisco. Vou replicar essa linha 2 vezes. Access control allow headers vai ficar um asterisco. De access control allow methods vai ficar todos aqueles métodos que a gente colocou lá no back-end no outro vídeo. Get, post, put, patch, delete e options. É importante que fique igual ao que foi passado lá no nosso back-end. Senão ele vai dar conflito de cabeçalhos e vai dar erro. Feito isso, nós vamos criar as funções para acessar o back-end e executar uma ação. Então nós vamos criar uma função chamada getAll. Essa getAll ela vai basicamente recuperar todos os registros. Eu crio com essa sintaxe aqui mesmo. Nome da função, os parênteses com os parâmetros ou não dentro, e o bloco de chaves para colocar o código da função. Get1 também. Vamos fazer uma insert, uma update e uma delete. Então temos 5 funções criadas aqui, nós vamos apenas programar elas agora. O getAll a gente mantém assim, o getAll é interessante a gente já passar o ID de qual registro a gente quer obter. Então eu vou criar um atributo ID e vou tipar ele como number. Então eu quero passar um ID numérico aqui. A inserção eu quero passar o objeto do produto que eu quero inserir, então eu vou passar um product. E o tipo dele vai ser product, que vai ser esse src/app/product, que é o model que eu criei antes. O update, a mesma coisa. E no delete nós vamos passar também o ID do registro que eu quero excluir. Agora basta programar as funções. Então basicamente a gente vai dar um return no getAll. Vou acessar meu HTTP, então diz HTTP, que é aquele cara que eu injetei por dependência. E eu tenho um método get, que vai executar um get, uma operação de get para o meu servidor. Esse get, eu tenho que tipar ele. Então, para tipar esse get, a gente vai utilizar um cara chamado generics, que é uma arquitetura de abre e fecha tag. E dentro do abre e fecha tag eu vou colocar o tipo do retorno dessa chamada get, que basicamente vai ser um array de produtos. Então, vou colocar um product e um
abre e fecha colchete. Beleza. Aqui nos parênteses ele pede dois parâmetros. Ele pede a URL que eu quero acessar no meu back-end e um objeto de opções, o qual esse objeto de opções ele vai ser passado também o meu cabeçalho. Então a primeira URL, como eu quero acessar o bara produtos, é exatamente igual ao meu base URL, então eu vou acessar o dis base URL como primeiro parâmetro. E como segundo parâmetro eu vou passar um objeto. Esse objeto vai conter uma chave headers. E essa headers vai receber meu dis headers. Basicamente isso vai retornar uma estrutura de programação chamada promise. E essa estrutura chamada promise eu posso resolver depois lá no meu componente quando eu chamar o service, com funções que serão executadas apenas após o back-end responder a minha aplicação. Como é algo assíncrono, eu não tenho um controle de quando o meu back-end vai responder. Se vai demorar 1 segundo, 5 segundos, milissegundos. Enfim, eu não tenho um controle de como ele vai responder. Para tal, isso aqui me retorna uma promise, que é basicamente uma promessa de que quando o back-end responder, você tem duas funções e elas serão executadas automaticamente. Isso vai ficar mais claro quando nós formos para o componente. O getAll basicamente vai conter isso. O getOn, eu vou até copiar e colar esse trecho, ele é bem similar. O que muda é que em vez de retornar um array de produtos, eu vou retornar apenas um produto. A URL vai ser a base URL mais a concatenação do ID. Eu vou até isolar isso aqui numa variável. Para criar uma variável aqui, a gente utiliza um let na frente, porque a gente garante que o escopo vai ser local. URL. Eu vou tipar ela como uma string e vou dizer que ela é igual a isso aqui. Então, basicamente, eu vou ter a base URL aqui de cima, barra o ID que eu passei aqui na função. E eu vou jogar essa URL lá para o meu back-end se virar e os cabeçalhos vão ser os mesmos. O insert ele vai ser bem similar ao getAll, então vou até copiar e colar aqui embaixo. A única coisa que muda aqui vai ser, em vez de ser um get, vai ser um post. E o retorno, como ele vai retornar aquela mensagem de sucesso, e aí não tem uma tipagem garantida, configurada aqui no Angular para aquele cara, nós vamos dizer que ele é do tipo N. O N ele é um hack do TypeScript para garantir basicamente que o tipo ele pode ser qualquer coisa. Então, como se eu não tivesse uma tipagem para esse cara. Se eu não tenho uma classe que representa essa entidade, eu utilizo o tipo N. Por exemplo, eu poderia não criar os modos e dizer que tudo é N. Mas fica mais elegante criar nessa estrutura. Posteriormente, a gente pode retornar, vou tentar validar a tipagem do retorno das chamadas e utilizar um tipo que a gente cria. Lá na instalação do Angular, quando a gente teve aquela primeira opção do strict type, a gente passou o padrão que era um não. Se a gente passasse sim, o N ele é desabilitado e a gente não consegue trabalhar com ele. Então essa é uma outra ideia. O método post ele vai receber, em vez de 2, 3 parâmetros. O primeiro é a URL, que vai ser no caso igual a URL base. O segundo, em vez de ser os cabeçalhos, vai ser o corpo do meu post, que no caso vai ser o meu product. Vai ser a estrutura do objeto em JSON. Ele já vem em formato JSON. Eu quero postar esse cara aqui. Vai ficar naquele formato que a gente testou no post, no outro vídeo. E o terceiro parâmetro, daí sim, é aquele objeto contendo os cabeçalhos. Então essa é a arquitetura do post. Para fazer o update, eu vou copiar aqui o conteúdo do meu getOn. E a URL vai ser bem parecida. A única coisa é que aqui, em vez de utilizar o ID, eu vou utilizar o product.id, ou seja, o ID do produto, do objeto que está vindo. Aqui, em vez de dar um get, eu vou dar um put. O tipo vai ser um N, que eu também não tenho controle. Vou passar o URL, vou passar o produto como corpo, então o meu segundo parâmetro vai ser o corpo, vai ser aquele objeto do produto, e o terceiro vão ser os cabeçalhos. Então, com isso, eu tenho o meu update configurado. Por fim, temos o delete. Eu vou copiar essa estrutura do update aqui embaixo. Vou só trocar aqui do objeto para a variável ID. Então essa vai ser minha URL. Em vez de dar um put, eu vou dar um delete. Também o tipo desse delete vai ser um N. E eu vou passar a URL. O delete não tem corpo, então eu removo esse segundo parâmetro. E o terceiro vai ser o cabeçalho. Com isso, o meu service está pronto. Então,
meu service de produto está construído. Vamos aproveitar e já vamos construir o service do interesse de produto também. Então, vou salvar esse cara aqui. Vou lá no meu Product Interest Service e vou colocar essas configurações aqui dentro. Então, por exemplo, no meu construtor, eu vou copiar o construtor daqui, digitar esses atributos aqui de cima e vou colar aqui dentro. Percebam que ele reclamou alguns imports, então eu vou importar meu HTTP headers aqui e meu HTTP client aqui embaixo. A URL base pode ficar igual, porque a gente adiciona o ID dinamicamente. Os cabeçalhos também ficam iguais, então essa ideia está igual. Eu vou fazer uma cópia das outras operações, então também lá embaixo do getAll até o delete. A única coisa que vai mudar é que em vez da gente retornar um product, nesse caso, vamos retornar um product interest. Ele faz o import aqui para mim. Se não fizer o import, é só vocês fazerem o import, é bem tranquilo. Vou trocar todos esses caras por product interest. E aqui também no nome da variável eu vou colocar como product interest também. E aí tá ficando massa. Agora, para finalizar, a gente só vai ter que fazer a troca de algumas URLs. Então, aqui eu vou criar uma URL aqui no getAll. Vou criar uma variável aqui para me utilizar. Let URL, vai ser do tipo string. E vai receber o this base URL. Aí, antes de seguir, só faltou a gente adicionar uma coisa. Em todos esses caras aqui, a gente vai ter que passar um Product ID. Para a gente concatenar na rota. Ele vai ser do tipo number. Então, vou passar aqui no getOne, vou passar aqui no insert, vou passar no update. Na verdade, no insert e no update não precisa porque eu consigo obter através do objeto. E no delete eu preciso sim. Então, vai ser a URL aqui em cima, vai ser um base URL. Vou concatenar com uma barra. Vou concatenar com Product ID. E vou concatenar com barra interesses. Então, aqui eu vou ter acesso aos interesses. Aqui no getOne é basicamente isso. E vai ter... Vou concatenar mais um barra aqui. Posso botar na mesma string. E vou concatenar com o ID que volta. Essa é a URL. Aqui no insert eu também vou trocar o base URL para passar a URL. Vou criar aqui a variável. Vou passar um this.base URL. Na verdade eu vou copiar esse aqui de cima, né? Que está exatamente igual. Só em vez de passar o product ID que não recebe, eu vou pegar um product interest. Ponto product ID. Agora sim. No update é a mesma coisa, só vou ter que concatenar depois do interesses um barra. Onde eu vou pegar o objeto aqui, product interest.id nesse caso. E no delete, ele vai ficar igual também a esse cara aqui. Só em vez de ter um... Aqui vai ter um product ID direto. E aqui no final vai ter um ID direto também. Pronto. Temos os services concluídos. O que faltou das operações que nós temos configuradas no nosso backend? Faltou apenas os pets. Esse cara a gente vai fazer mais no final, né? Então vamos fechar aqui. Nossos services estão construídos. A ideia agora é basicamente que a gente faça então a construção do componente. A última coisa antes da construção do componente é que a gente precisa vir aqui no app component HTML, que é o nosso componente raiz. A gente vai basicamente apagar fora tudo que tem aqui. E a gente vai colocar uma chamada para uma tag router-outlet.
que é isso? Basicamente, essa tag ela vai chamar o roteador. É um componente que chama o roteador. E esse roteador, enfim, ele vai verificar qual componente ele vai abrir no lugar desse cara aqui. Então, vou salvar isso. E agora a gente vai, enfim, programar o nosso componente. Então, vou vir aqui no Products List, vou abrir o HTML dele e vou abrir o TSD. Vamos começar pelo TS. Então, basicamente, o TS ele vem com uma estrutura pronta no início e ele vem com essa função ng-onInit. Essa função ng-onInit é uma função do ciclo de vida do projeto, utilizando Angular. E ela é uma função que vai ser executada quando o componente estiver pronto para ser inicializado. Então, é uma das primeiras funções executadas. Ela vai ser executada um pouco depois do construtor, pois ela vai verificar se algumas dependências do componente já estão construídas também. Ao contrário do construtor, que é quando simplesmente dá o new do componente, quando o Angular faz isso por baixo dos panos. Então, o que a gente precisa colocar aqui dentro? Antes disso, vamos ver aqui em cima. Para chamar o componente, basicamente a gente tem esse seletor. Se eu quiser chamar direto no HTML, eu colocaria uma tag, por exemplo aqui, uma tag, com esse trecho aqui. Então eu chamaria o componente automaticamente. Porém, esse componente vai ser carregado por rota, então não precisa colocar isso. Aqui tem a URL do HTML configurada e a URL do CSS configurada também. Então, basicamente, aqui dentro do componente nós vamos criar uma variável, um atributo desse componente chamado itens. Esse itens vai ser do tipo product, mas não vai ser apenas um produto, vai ser um array de produtos. No construtor, nós não vamos colocar nada de programação, porém nós vamos ter que criar o nosso service. E a melhor forma de criarmos um service aqui dentro é através de injeção de dependência. Então, nós vamos colocar aqui um private service. E esse service vai receber um product service, que é aquele service que eu criei. Só para confirmar aqui, o nome da classe é product service. Então aqui está injetado, é como se aqui embaixo eu tivesse um dis.service. Aliás, esse dis.service eu vou usar depois. Na verdade, eu já vou poder utilizar ele agora. Então aqui no meu init eu vou dar um dis.service. E quando eu inicializar o meu componente, eu quero que ele já vá para o meu back-end, consulte pelos registros de produtos que tem no banco e me retorne ele para o meu front-end para eu renderizar esses caras na tela. Então eu vou dar um service.getAll, que é aquela funçãozinha que a gente criou. O que a gente faz com esse getAll? A gente tem um método chamado subscribe, que a gente chama encadeado. Esse subscribe garante que essa execução aqui do meu subscribe vai ser feita após o retorno do meu back-end. Como eu disse, a gente não tem controle de quando o back-end vai responder para nós. Então a gente utiliza essa estrutura de promise. O subscribe ele vai receber dois parâmetros. O primeiro parâmetro vai ser uma função que será executada caso dê tudo certo. E o segundo parâmetro vai ser uma função que vai ser executada caso dê erro. Então vamos começar pelo primeiro. A primeira função ela é de sucesso. Basicamente ela vai me retornar os dados. Então tem um objeto data. Esse data eu vou deixar como n também, porque eu não tenho um controle do retorno ainda. Vou fazer a flechinha aqui. E basicamente a ideia desse cara é atribuir para os meus itens o que voltar do meu data. Então, o que o back-end me mandar de volta, eu jogo aqui no meu these_itens, que é, no caso, a variável, o atributo do meu componente que trabalha com a listagem dos itens. Então, eu estou fazendo a atribuição do que volta do back-end para a listagem dos itens dentro do meu componente. Essa é a ideia. No caso, a gente nem precisa fazer o de erros aqui nesse momento. Então, a gente pode até simplificar isso aqui. Porque, basicamente, a listagem ela não vai ter um erro que ela possa ser estourado na tela no momento. Ela vai ser apenas o retorno da listagem. Nós não temos nenhum erro configurado, nenhum erro de validação, nenhum erro de not found. Ela basicamente vai trazer o que tem lá e deu. Então, essa é a ideia. Feito isso,
temos o nosso TS configurado no primeiro momento. Então, vou salvar esse cara aqui. Vou voltar aqui para o meu HTML e vou fazer a programação do meu HTML aqui dentro. Então, basicamente, a ideia é que a gente exibe uma tabela listando os produtos. Então, eu vou criar um table. Tá? Dentro desse table, eu vou colocar uma tr. Tá? Essa tr eu vou colocar 4 THs, eu acho que basta. Então, o primeiro TH vai ser o ID, o segundo vai ser o nome do produto, o terceiro vai ser o preço, e o quarto vai ser uma coluna de ações que a gente vai trabalhar posteriormente. Vou criar mais um TR aqui embaixo, e esse TR vai conter 4 TDs, que vão corresponder enfim, as TDs das colunas, das células. Essa arquitetura que eu utilizei para criar a estrutura Emmet, basicamente é uma abreviatura que o próprio VS Code entende para gerar um HTML de uma forma um pouco mais rápida. Aqui, basicamente, essa linha ela vai receber cada um dos registros que tem lá na minha variável de itens que foi retornado do banco de dados, do meu back-end. Então, como é que eu faço isso? Eu teria que fazer um for, criar as linhas e colocar os valores dentro das células. Para fazer o for, existe uma diretiva que a gente chama do Angular, chamada ngFor. Que basicamente ela vai fazer um for aqui dentro. Então, como é que a gente cria isso? Dentro do TR eu vou colocar um asterisco, ngFor, e esse cara vai receber um let item of itens. Items é a variável lá do meu TS. Ah, mas não teria que ser um this itens? Não. Não, porque no HTML eu não preciso utilizar o this. Eu utilizo direto o nome da variável. E aqui o letItem é a variável que eu vou criar para cada valor do meu array de itens. Então, para cada um deles, eu vou criar uma tr. E eu vou ter acesso a uma variável chamada item, que vai ser o item daquele array. E aqui dentro, nas TDs, eu consigo colocar os valores. Bem similar ao que a gente fazia lá nas blades do Laravel. Então, eu coloco as chaves item.id. Ou seja, eu estou acessando o ID do item do array. Segunda, eu vou colocar o name. Na terceira, eu vou colocar o price. E na quarta, basicamente, vão ser os botões de ações que eu vou colocar posteriormente. Então, eu vou colocar aqui vou deixar ela vazia. Salvei isso. Agora, a gente precisa testar esse código. Como é que a gente faz para testar esse código? A gente abre o terminal e tem um comandinho do Angular chamado ng serve -o. Esse comandinho ele vai basicamente compilar esse projeto, rodar e abrir no navegador. O ngserve ele vai rodar esse projeto Angular e o -o vai abrir no navegador padrão do usuário da máquina de vocês. Então, no meu caso, ele vai abrir uma aba no Chrome já com o projeto rodando. Ele demora uns minutinhos na primeira vez que tu roda. Ele vai basicamente compilar o projeto. Então, enquanto ele vai compilando, a gente vai aguardando aqui. Percebemos que ele já compilou. Agora só basta aguardar que ele vai abrir para nós no navegador. Percebemos que ele abriu uma aba aqui. E a gente tem aqui o ID, o nome, o preço, as ações, enfim. E não veio nada. Por que não veio nada? Vamos dar uma olhada. Vou abrir o meu Postman aqui rapidão. Só para fazer um teste e ver se esse cara está retornando. Na verdade, nem precisava do Postman. É só acessar isso aqui no navegador, já bastaria. Ó, na verdade ele está retornando registros. Então, por algum motivo, tem algum erro aqui que está fazendo com que esse cara não está exibindo os registros. Então, eu vou abrir aqui no meu list. Só vou substituir essa linha de código aqui só para debugar. Vou dar um console.log data para ver o que vem do meu back-end. Percebam que quando eu salvei, ele recarregou
Cara, não vou precisar agora. Ele recarregou automaticamente, não precisa dar nenhum F5 aqui na página. Porque o ngserve-o, ele vai habilitar um cara chamado live reload. Então sempre que eu dou um salvar em algum código do projeto, ele já vai atualizar a página para mim automaticamente. Vou abrir aqui o console. Percebam que ele está dando um erro. Um erro de network. Vou dar um Ctrl S aqui só para mostrar de novo. Recarregou, disparou. Vou filtrar aqui no meu... Eu abri aqui o meu console e eu abri a aba Network para ver as requisições para o nosso servidor. Para filtrar apenas aquelas que são do tipo Ajax, eu vim aqui em XHR. Então eu tenho apenas uma aqui. Ele deu um 404, not found. Ele não está encontrando localhost 4200 API produtos. Vou tentar acessar esse cara aqui. Tá dando um produto não encontrado. De fato tá estranha essa mensagem. Não deveria estar dando um 404 se eu estou trabalhando apenas com produtos. Até porque eu estou reescrevendo para essa e essa aqui está retornando tranquilamente. Vamos ver aqui o que pode estar acontecendo. Vou desfazer aqui e deixar o trecho do código normal. Salve aí. Continua dando not found aqui para nós. Na verdade tem um barra produtos a mais que não deveria ter. Então a gente só vai ter que abrir os nossos dois proxyconf, tanto o da raiz como o da pasta src, e tirar fora esse barra produtos aqui do final. Vamos ver se agora vai dar certo. Acho que para fazer isso eu vou ter que derrubar aqui o server. Para derrubar o server basta dar um Ctrl C. E eu vou dar um S aqui. E depois eu rodo ngserve-o de novo. Por causa da questão do proxy. Então a gente derruba. Vou até fechar aqui. Vou deixar ele compilar de novo. E a gente faz mais um teste para ver se vai dar tudo certo agora, então. Agora sim, percebam que automaticamente ele listou aqui os produtos que vieram do meu back-end. Então ele listou a camisa Adidas azul e a camisa Adidas preta. Então eu já estou conseguindo acessar o meu back-end e montar uma listagem de produtos. Maravilha! Nesse vídeo, basicamente a ideia era essa, era deixar todo o projeto configurado, criar os nossos primeiros componentes, deixar os services e os models prontos, e a gente já fazer rodar o código de alguma forma. No próximo vídeo, nós vamos criar o formulário de cadastro de produtos, então a gente vai poder, enfim, inserir um produto, editar um produto, e daí a ideia vai ser construir esse outro componente trabalhando com o formulário. Nesse vídeo era isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.